Vamos lá, o grande destaque aí, né, Marcão? Fala de quem tá movimentando o mercado agora, Marcão, vai. O quê, Marcão? Não? Não, ainda não, Marcão. Ainda não. Cadê aquele... Mas o mercado de... O mercado de boatos... Qual o mercado, né? Os boatos Cadê estão o, demais, hein? cadê o grilo? Vamos lá. Aí, ó. Olha o grilo aí. Vamos lá, hoje o presidente deu uma entrevista lá em Cotia, né, Marcos? Uma entrevista aí, pelo amor de Deus, hein? Grande, hein? Até recebeu todo mundo lá, foi o primeiro treino aberto, né? O pessoal do Sub-20 vai participar da Copinha, né, Marcos? Então tá todo mundo lá e tal, a imprensa cobrindo. E aí o presidente começou a falar de alguns assuntos. Primeiro, assunto importante, né? A base, segundo, eu vou falar a palavra do presidente, né? A base não está sendo vendida. Jamais. Isso aí é um patrimônio do clube. A base não está sendo vendida. Sobre a possível parceria com o empresário, né? Lá, o grego, né? Marinax. Marinax. Então ele disse que a base não está sendo vendida, né? Que é um acordo operacional que tem a ver com dinheiro e participação dos empresários, mas não existe a base ser vendida, né? Que esse dinheiro que o empresário pode trazer é para trazer talentos mais jovens para o São Paulo, que de até 2 anos estariam no profissional. Então essa é a intenção dele, investir no mais jovem, que o São Paulo não está tendo dinheiro para trazer os caras, como o Palmeiras faz, né? Vai buscar os moleques lá, que estão em evidência. Caso do Estevão, né? Por exemplo. Por exemplo. Então, ele traria e teria uma participação, uma futura venda ou empréstimo para os clubes desse senhor aí, que eu esqueci o nome dele. Marinax. O Marinax. Então, isso aí seria uma vitrine, o São Paulo ficaria mais forte se tivesse parceria com ele, porque ele tem outros clubes e aí todo mundo pensa, é uma porta para a Europa, né? O São Paulo. Então, os novos talentos talvez gostariam de vir para o São Paulo por causa disso. Mas é que tá, né, Motinho? Eu acho que o São Paulo... Primeira coisa. Eu acho que o São Paulo, independente de qualquer coisa, ele já tem aí a sua vitrine europeia. O São Paulo é o clube que mais exporta pra Europa e não precisa do Marinax pra isso. Né? O grande problema aí, Motinho, é um conflito, de repente, de interesses aí que pode haver. Porque se esse cara, ele vai comprar a SAF do Vasco, como é que ele vai comprar a SAF do Vasco e vai investir na base do São Paulo? Hoje o Pedrinho falou que não não existe nada disso. Mas eu não sei. Se eu não me engano, aí eu acho que o cara não entraria nos dois. Né? Ele tem que escolher um dos dois. Mas o Pedrinho deu uma entrevista hoje ainda também, falando que não existe nenhuma proposta de SAF para o Vasco. Inclusive desse senhor aí, né? Falando que não existe. E ainda com relação a isso, né, vai ter que ter, como a gente já falou na semana passada, é uma contrapartida. Então, de repente, esse cara ele vai ter um percentual desses jogadores aí que ele vai investir para trazer pro São Paulo. E aí, numa dessa, ele tem a prioridade ali, a preferência para poder ir para um clube dele, servir de trampolim, que seja pro Olympiacos lá na Grécia ou algum outro clube que ele tenha. Tem clube em Portugal Forest, também. O Rio Ave. Em Portugal, sim. E o Olympiacos. Então pode ser, de repente, aí essa porta aí que ele tenha pra servir de trampolim, o clube dele ali também poder ter alguns jovens talentos, né, Motinha? Ele falou também sobre Oscar. Mas só voltando um pouquinho, rapidinho. É que ainda é muito difícil você emitir uma opinião baseada na pouca informação que tem. Muito difícil. Não tá Saíram claro, né? algumas coisas que a gente não sabe se é real ou não é, que seriam 100 milhões de dólares por 10 anos de parceria. Pelo menos eu andei lendo algo assim. Mas eu não sei se isso é verdade. 100 milhões de dólares. Desses 100 milhões de dólares, que hoje daria 610 milhões de reais, uma parte seria para investir em Cotia, no sentido de trazer novos talentos. Trazer novos jogadores e sei lá mais o que possa investir. Outra parte seria para ajudar a quitar dívidas do São Paulo. E uma outra parte, agora eu não lembro para que era. Era, se eu não me engano, umas 3 partes aí. Que totalizariam 100 milhões de dólares. E o grego ficaria aí, na hipótese amanhã de venda de jogador, ficaria com 35% do jogador. Vamos supondo que isso seja real, só na suposição de que seja real, porque eu não tenho a menor ideia que seja, ninguém fala abertamente assim, não, é isso. A questão de percentual que você vai ceder e etc., eu não vejo como um grande problema.
Por que eu não vejo como um grande problema? Porque hoje... Já é feito isso. Hoje, na verdade, quem tem ficado com os 35% desses jogadores, geralmente, são os empresários aqui. Né? Se eu não me engano, o Beraldo, aí a gente só tinha 65%. O resto era do 15 de Piracicaba. E do próprio jogador também. Alguns você fica com 80%, que nem esse menino aí, o Ferreira, que o São Paulo agora comprou mais um pedaço, o São Paulo fica com 80%, fica com 20%. Quanto a isso, eu não vejo problema. Vamos lá. Aí você fala, pô, mas 100 milhões de dólares vai ficar com a gente lá por 10 anos, se eu não me engano, tem opção de renovação por mais 5 anos. Isso tudo, boatos jogados. Olha, se você tivesse numa gestão muito bem feita, eu não faria o negócio. Por quê? Se a gente tivesse bem financeiramente, no meu entender, não valeria a pena. Porque 100 milhões de dólares, se você tem uma base bem feita, em 2 anos e meio, mais ou menos, você recupera... Isso, né? Você faz 100 milhões de dólares. Então, assim, num primeiro momento você fala, pô, mas 100 milhões de dólares o cara vai ter direito a esse percentual de 35% por 10, sei lá, 15 anos? Se tivesse bem o São Paulo, acho que não seria adequado, né? Você lembra aí do Denilson, em 78, vendido por 30 milhões de dólares, né? Você vê o Beraldo... 98. O Beraldo foi vendido agora por 20 milhões de euros. Né? Então você fala, pô, 100 milhões de dólares não é um negócio inalcançável em 2 anos e meio. Mas só que o grande problema é, São Paulo tá quebradinho, né? São Paulo tá quebradinho. Então, assim, se tudo isso for factível, diante das circunstâncias, me parece um bom negócio. Me parece um bom negócio. Diante das circunstâncias do São Paulo. Se o São Paulo tivesse muito bem, obrigado, o São Paulo nem procuraria alguém para investir. Essa é a grande realidade. Mas estamos com problemas financeiros, cara. Mas o caminhão com 100 milhões não chega... Então, eu também não sei se isso chega de pronto... Precisaria entender isso, porque, desculpa, né? Para salvar, né, Regina? 100 milhões em 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos... Essa informação... É isso que você tá falando. Se tá bem, esquece, meu. Imagina, pô. Agora, essa informação de quanto tempo entra os 100 milhões, também isso não foi passado. Então, assim, guardadas as devidas... Se for agora, 50 agora, 50 no outro ano, pela circunstância, eu acho ok. Mas se você vai ficar diluindo, imagina. Não vai amenizar em nada. Então assim, porque o São Paulo precisa de dinheiro em caixa hoje. E mais, Cláudio? Vamos lá. O presidente também falou sobre o Oscar. Disse que o São Paulo não desistiu do Oscar. Existe conversa sim, apesar do Oscar ter falado, né? Ter dado entrevista aí pro Plihal, falando que não viria por problemas familiares. O presidente, inclusive, cita isso, né? Que é uma decisão familiar, que estão conversando com ele, que estão esperando aí uma decisão dele, né? Dele, do empresário dele, para resolver a situação, né? E que há uma equação financeira, que as pessoas estão falando, mas o São Paulo não tá ruim de dinheiro e papapá. Ele falou, mas existe uma equação financeira, inclusive com parceiros. São Paulo está buscando parceiros para isso, né? E que ele deseja, assim, que o Oscar viesse para São Paulo, né? Também falou, Marcos, já emendando os dois jogadores, né? Do Wendel, né? A história do Wendel. É a mesma questão, assim... ele está com muita vontade de vir, segundo a palavra do presidente, né? O Wendel estaria... Inclusive, parece que o Corinthians, que estaria até procurando saber do Wendel, saiu fora dessa jogada, porque viu que o jogador manifestou o desejo de ir para o São Paulo se viesse para o Brasil, entendeu? Então... O Robson lá, Motinha, ontem que participou com a gente lá no Domingol, ele até citou que existia um acordo verbal aí entre o Wendel e o São Paulo. Então... E aí um acordo verbal que estava bem encaminhado. Não, está bem encaminhado, mas a questão é, o São Paulo tem que resolver a situação dele com o Porto. E para isso, Marco, aí o presidente não falou isso, mas nos bastidores diz o seguinte, que o São Paulo envolveu, né, o Moreira no negócio aí, que seria emprestado ao Porto, né, com condição de compra, cedendo uma parte do futura do Moreira numa futura venda do Moreira. E lembrando que o Moreira ele tem dupla cidadania, né, Motinha? Ele é cidadão português e cidadão brasileiro. Então, numa dessa, até pra ter ali um mercado europeu, se não contar a vaga de estrangeiro aí, seria algo interessante até pro próprio Porto também. Mas com relação ao Oscar, Motinha, eu acho que, cara, o São Paulo tem sim que tentar se reforçar, só que não fazer loucura, né? O Oscar é um cara que ele vem de salário
cara astronômico lá da época da China. Eu não sei se ele vai abrir mão de tanto dinheiro assim pra poder atuar no São Paulo. Já tá colocando um monte essa de equação, né, mano? já tá colocando um monte de empecilhos ali, é problema. Quando o cara aí fica metendo esse negócio de problema familiar, isso e aquilo. Mas peraí. Vamos supor que possa ser verdade o problema familiar. Ele não sabe qual é o nível do problema familiar, né, Marcão? Então, mas às vezes vai saber gente doente, pô. Então, mas assim, Sombra, a família dele é aqui de Indaiatuba. A família do cara é aqui de Indaiatuba. Você entendeu? É mais fácil o cara tratar um problema familiar aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, na China? Depende do problema, você trata melhor em algum lugar do mundo e às vezes mas você tá falando daquele Oscar novinho, Marco. Agora o cara é milionário. Mas é isso que eu tô falando. É outro estilo de vida, tem outros problemas. De repente é um problema que não dá pra resolver aqui. A gente já viu aqui o tal do técnico português do Corinthians uma vez falar que não, eu vou lá pra cuidar da minha sogra. Então, tipo assim, o cara quando ele começa com problema familiar, ele pode chegar e falar pro São Paulo assim, São Paulo, eu vou esperar ofertas... Marcão. Depois eu vou colocar numa mesa aqui, eu vou ver qual que é mais interessante pra mim, beleza. Mas, às vezes, vamos lá, não vamos nem falar de doença, vamos falar de coisas da vida do cidadão. Às vezes o cara, eu não sei se ele é casado, se ele tem filho, não sei nada disso. Pega um jogador X. Aí, por exemplo, às vezes a esposa manda pra caramba em jogador, hein? Manda pra caramba. Bom, manda em... Vai ver o Vieira, que não é jogador aí. E é um cala essa boca aí, ô trouxa. Mulher manda muito em jogador. Malido. É, o Morico. Aí às vezes fala, não, pô, vamos ficar aqui, eu quero morar em Londres, quero que meus filhos... Isso não deixa de ser uma questão familiar. Sim. Quero que meus filhos tenham uma educação aqui. Você vai pro Brasil, pô, você já saiu meio assim com a torcida lá, sabe como é, vê o William, foi ameaçado por torcedores quando voltou pro Brasil. Tem vários exemplos, né? E às vezes convencer a mulher é um problema familiar. E às vezes não pode tirar a razão da pessoa de falar, não, quero morar na Europa. Mas ô Sombra, mas aí nesse ponto cabe ao diretor de futebol também colocar dentro da proposta pro jogador uma nova esposa. A vida do jogador... mas é verdade. A vida do jogador é muito curta pra ele perder tempo com chilique de esposa. Mas é verdade. O cara, ele não pode... Mas ele não pode abdicar de uma baita proposta profissional por chiliquinho pessoal da mulher que tá com ele. A pessoa, a vida dela tá em risco também, cara. Não, mas, mano... Em risco não. O jogador ele tem que falar, esposa, o negócio é o seguinte, a minha vida como atleta vai durar uns 20, 25 anos. Esse momento é um momento de sacrifício pra depois, lá na frente, a gente usufruir. A mulher tem que estar do lado do marido e não encher o saco do cara nesse momento. O cara é bilionário, velho. O cara ganhava 400 mil euros por semana. E o clube vai pagar a divisão de bens dele com a esposa? Metade vai ficar com ela pra Só pra não fugir do assunto ainda. Aí o mano desiste da negócio. Aí que complica. Não falar em dividir. Só pra não fugir do assunto ainda, Sombra, o Lucas também tava morando em Londres lá e veio jogar no Brasil. Então eu acho que assim, mano... O Lucas é o Lucas, tem um RG diferente, tem uma família diferente, cada um é uma coisa. O cara comia poodle na China lá, velho. Acho que quem comia poodle? Posso falar uma coisa? Vocês estão ouvindo mais isso. Vocês estão ouvindo o comentário e a opinião de um cara que passou a vida falando... que ia morar na Vila Maria e tá morando na Moca. Exatamente. Eu moro aqui, a cidade líder, cala essa boca aí. E quem mandou morar na... A mulher mandou. Você vai morar do lado da minha mãe. Exatamente. E aí o presidente também falou sobre o caso Luciano, né? Que inclusive a gente deu no início das manchetes aqui do Santos. O que é a notícia? Que o Santos, o São Paulo e o Santos se reuniram para conversar sobre o Luciano. E... parece que a coisa tinha engrenado ali num papo bom, de repente. Só que o presidente entrou na conversa e falou, não queremos vender, né, se desfazer do Luciano. Quem que tava negociando antes do presidente entrar? Esse abelhudo. Não sei quem é. Presidente o presidente, pô. É um abelhudo. É um ilusionista do São Paulo. E ele falou, o Luciano só sai se quiser do São Paulo e houver uma proposta muito boa, mas prioritariamente fora do Brasil. Negócio seguinte, Motinho, o Luciano acho que é um dos atletas mais valorizados desse elenco do São Paulo. Então, quando a gente tá falando que o São Paulo tá passando por um momento financeiro delicado, não tem que fazer negociação envolvendo outro atleta. Por exemplo, o Santos falou que queria envolver o Lucas Barbosa aí pra mandar o Luciano. Meu Deus. Barbosa. Você entendeu? Então, não faz sentido nenhum. Eu, se fosse o Casares, na hora que o cara meteu essa daí, eu dava risada. Tô de brincadeira, né? Pessoas brincalhão. Fizeram eu pagar pedágio na Imigrantes pra descer aqui pra nós trocar ideia pra você falar que... Mas tu queria quem, Marcão? Vamos lá, então. Tu queria qual jogador do Santos? Do Santos hoje? Nenhum, sinceramente, nenhum. Então não tem troca, acabou a quase. Mas quem procurou mas o João Schmidt é bom jogador, velho. Exato.
Fala do São Paulo que procurou. Vai dar ele, velho. Eu Tem o Souza, Olha, é bom jogador, Ele velho. não tem time pra ano que vem, é o Santos, né? É, São Paulo. Souza, Jair. Cabe no São Paulo, não? É que ele é de jogador aí, mano, eu vou te louco. falar, mano. Nossa. Ele vai ser o maior companheiro da Já Ricardo tem o Japé. Arboleda. Imagina o Eu já Arboleda. encontrei com ele lá, viu, Quintino? Imagina o Arboleda, Soteldo. A informação lá no Sul é que o Grêmio não quer pagar justamente por isso, não porque não consegue pagar, não. Não, o Renato Tiraram falou. foto dele lá Renato na... falou. O Renato, quando era Como é o nome técnico- lá? Gruta Azul. Tiraram foto dele na Gruta Azul. Eu não faço a menor Tá ideia falando do que você tá sério? falando, Mas, Quintino. ô, Mas, gente, isso aí é Jogador ponto raiz, turístico em Porto Alegre, Mas, pessoal. Quintino, E Isso no aí meio é... da chuva, o negócio pegando ele lá na Gruta Azul, cara. Não tem Quintino. responsabilidade nenhuma. Quintino, é o seguinte, esse negócio de Gruta Azul é o seguinte. Até jogadores que você não diz que vão. Vão, é. Tá Vão, cheio de eu jogador sei que você sei disso. diz que, pô, o cara é bonzinho, etc. Vai lá no Gruta Azul, como vai no escândalo, etc. O Vieira tem cara de bobo, A vai. gente aqui no A estádio tem caras que questão faz é, isso. a questão é a frequência, o que consome. Exato. Quanto tempo fica ô, lá? Sombra, eu vou quanto falar, dia O tem que consome, treino? você diz... Mas peraí, o que consome você tá se referindo? Ao produto vivo ou morto? Não, tá falando de álcool. Álcool. Falando de... Falando de... Não, a questão é o rendimento Sombra, do atleta, né, gente? Eu tô Vou falar, falando tipo que foi aqui em cima de onde eu moro. Aqui tem o Morro da Santa Terezinha. O Soteldo alugou uma casa aqui por 40 mil reais. Eu acho um absurdo, mas o dinheiro é dele, faz o que ele bem entende. 40 mil reais. ganhando 500 conto. pra jogador As não é nada, festas assim. do condomínio, da Sociedade de Melhoramento, sei lá do que, normalmente é na Sociedade de Melhoramento, eram na casa dele! Com a mulher dele, todo mundo lá, era na casa dele, cara. Meu Deus. Tanto que ele brigou com o Paulo Surra aqui, porque teve um jogo que ele ficou no banco contra um jogo contra um time da Bolívia, horrível. O Santos empatou em 0-0 e o Paulo Turra fazia o pessoal os reservas, que jogaram menos de 45 minutos, faziam dar corridas no campo, dar trote no campo depois do jogo. Sim. Ele falou, não vou porque minha mulher e o pessoal tá me esperando na festa lá no condomínio. E foi embora. E aí ele foi afastado. Esse aí é da bagunça e mais um pouco. É isso aí. Joga bola. Três notícias do Tricolor aqui no Estádio 97.